Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Tiago Trevisan, do curso Entre Linhas Redação para Vestibular, e hoje no nosso Entre Quintas, aquela dose, aquela pitada semanal de dicas aí para você mandar bem para a redação, nós vamos falar de um pensador extremamente importante lá do século XVIII e do século XIX, esse sociólogo chamado Émile Durkheim. As ideias do Durkheim, moçada, contribuíram muito para a gente entender como é a solidariedade que existe entre os indivíduos de uma sociedade, como esses indivíduos eles atuam em conjunto. Por que algumas sociedades elas são mais individualistas e outras são mais colaborativas entre os seus membros? Só que para a gente falar dessa solidariedade, nós vamos percorrer alguns caminhos. O Durkheim eu vou dividir então em duas entrequintas, beleza? Hoje a gente vai começar a falar do pensamento desse cara por um ponto extremamente importante, que é esse daí, ó, o fato social. Fato social, moçada, para o Durkheim é aquilo que dá formato a uma sociedade, aquilo que dá formato ao pensamento de uma sociedade. E aí numa próxima aula de Entre Quintas eu vou falar da consciência coletiva. Para a gente sacar a consciência coletiva é necessário saber o que é esse fato social. Então vamos lá, ó. Vamos pensar assim, o que seria um fato? Fato é um acontecimento, beleza? Mas para o Durkheim não era só um acontecimento, um ato em si, exclusivo, singular. Para o Durkheim, o fato social, moçada, era tudo aquilo que influenciava nas maneiras de agir de uma sociedade, de pensar dos membros dessa sociedade e, por que não dizer, como esses membros sentem as coisas. Então agir, pensar e sentir dos indivíduos, dos membros de uma sociedade tem a ver com o fato social? Sim. Vamos pegar aí a Revolução Francesa, por exemplo. A Revolução Francesa foi um acontecimento histórico e social. Ela inverteu a pirâmide social da França. A burguesia ela conseguiu derrubar aqueles privilégios feudais que o clero e a nobreza, primeiro e segundo estados, tinham. Então, veja, ela transformou a sociedade, ela transformou a história. A partir da tomada da Bastilha, da Revolução Francesa, a sociedade da França passou a pensar de um jeito diferente. Influenciado pelas ideias iluministas, a educação do povo francês se transformou. O modo de agir, como ele percebia a sociedade. Então, para a gente entender o que seria esse fato social, nós temos que analisar as características desse fato. Por exemplo, nós vamos destacar três. O Durkheim destacou três características. A primeira era a coerção, acompanha aí. A segunda, a exterioridade. E a terceira, generalidade. Muito fácil sacar isso, uma diquinha bem simples. Ó. O que é a coerção? Quando ela induz, quando o fato social conduz os indivíduos a uma forma de agir e de pensar, por exemplo. Eu já vou dar um exemplo que vai ficar muito fácil para entender. Então, o fato social ele é coercitivo, ele influencia sobre a maneira de pensar, de agir, de sentir das pessoas. Ele conduz, ele vai levando essa pessoa a agir de determinada maneira. E na maioria das vezes nós nem percebemos essa coerção do fato social. O segundo ponto é a exterioridade. O fato acontece independente da gente querer ou não. O fato ele é externo aos indivíduos, ele independe de nós, ele é transcendental a nós. Então, um exemplo que eu vou usar é a educação. E aí você vai ver como é bacana o pensamento do Durkheim com relação à educação e à generalidade do fato, é que ele influencia um grande número de indivíduos. A queda da Bastilha, a Revolução Francesa, influenciou, imagina, toda uma sociedade na França e esses ideais se espalharam pela Europa. Então olha como ele é geral, ele não é exclusivo de uma única pessoa. O fato social ele influencia toda a sociedade, por isso ele tem esse nome. Então a coerção conduz, leva a pessoa a agir e pensar de uma maneira. Ele é externo ao indivíduo porque não depende necessariamente de nós para esse fato ocorrer e ele influencia um grande número de pessoas. Por que eu disse a educação? Moçada, a educação que o seu pai, a sua mãe, seus avós, seus familiares, quem criou você, te deu, ela aconteceu em doses homeopáticas, ela aconteceu em tempos. Então,
você pensa dessa maneira muito por aquilo que os seus pais ensinaram você. Então, a sua forma de agir na sociedade, que você acha certo e errado, agora que você já é um adolescente, um adulto, você tem as suas próprias opiniões, mas você começou a agir na sociedade através de uma educação, de uma coerção que os seus pais te deram. Então, você no começo pensava de uma forma muito parecida com a dos seus pais. Isso é um fato social, um dos maiores fatos sociais que a gente tem. Na próxima Entre Quintas, então, na diquinha, a gente fala da consciência coletiva, certo? Pessoal, um abraço então, aquele estudo nosso.